seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são: lançamento da Conferência Nacional dos Advogados reúne dirigentes da advocacia no Rio de Janeiro. Justiça em Foco. OAB, em parceria com o jornal O Globo, promove debate sobre a Constituição e a liberdade de imprensa. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu entrar nas discussões sobre as biografias no Supremo Tribunal Federal. A ADI 4.815, nas mãos da ministra Carmen Lúcia, foi movida no ano passado pela Associação Nacional dos Editores de Livros, que entende que a forma de redação de alguns dispositivos do Código de Processo Civil fere a liberdade de expressão e de informação. Os conselheiros decidiram, de forma unânime durante sessão plenária, ingressar como amigos curiae na ação direta de inconstitucionalidade 4.815, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A ADI trata da necessidade de autorização prévia do biografado ou de sua família para a publicação da obra. A ação pede ao STF que interprete, conforme a Constituição, os artigos 20 e 21 do Código de Processo Civil, que tratam do direito à honra e à inviolabilidade da vida privada, afastando assim a necessidade de permissão para o lançamento das obras. A ADIM ela é específica, ela pede a interpretação conforme apenas para retirar a interpretação que submeta, que obrigue a biografia a um prévio consentimento do biografado para que ela possa vir a ser veiculada. O relator do caso foi o conselheiro Setembrino Pelissari, representante do Espírito Santo, que fundamentou seu voto pela participação da entidade no julgamento pela prevalência da liberdade de expressão e do direito à informação. Profiro o voto favorável ao pronunciamento desta instituição, no sentido da prevalência da liberdade de expressão e do direito à informação, reconhecendo que a interpretação anunciada e conferida aos dispositivos em tela, e não obstante o elevado propósito da proteção da vida privada e da intimidade das pessoas, representa espécie de censura privada, a liberdade de manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como do direito difuso da cidadania. Setembrino explicou que a ação não impede que casos de injúria, difamação ou calúnia sejam punidos. E quanto ao cometimento de alguma infração de natureza penal ou civil por parte do autor da biografia, ele responde penalmente também. O Código Penal prevê injúria, calúnia e difamação. E cabe a ele provar o que ele afirmar. Se não provar, ele será processado e responderá, inclusive civilmente, com ressarcimento de dano moral e penalmente, com pena, inclusive, de prisão. O presidente nacional da OAB destacou que a posição da ordem não poderia ser diferente, já que a entidade sempre defendeu a liberdade para a prevalência do regime democrático no país. Sem dúvida alguma, a nossa entidade sempre esteve ao lado da liberdade e não seria nessa oportunidade que iríamos, e estou discussando agora porque já aprovada a unanimidade pelo plenário, e não seria nesse momento que iríamos, evidentemente, ter uma linha diferente da nossa tradição. Stuart Mill tem uma frase muito emblemática sobre esse ponto. Para os males da liberdade, só há um remédio: mais liberdade. Para uma biografia ruim, só há um remédio: uma biografia boa. Há coisas, há situações, há momentos em que não é possível a censura como resposta, ou o impedimento da existência da liberdade. A liberdade traz sabores, certamente, mas ela é absolutamente necessária para a prevalência do regime democrático. O Conselho Pleno aprovou por unanimidade, na sessão ocorrida em Salvador,
proposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do Estado do Piauí, que limita em 10% as vagas para mulheres em concursos públicos para a Polícia Militar do Estado. A proposta apresentada durante sessão plenária da OAB, realizada em Salvador, pedia o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra a parte do artigo 10 da Lei 3.808 do Piauí. A legislação estadual determina que as vagas destinadas às mulheres nos concursos para a Polícia Militar Estadual não poderão ultrapassar 10% das vagas a serem preenchidas. Para o relator da matéria, o conselheiro federal Fernando Santana, a norma estabelecida pelo Estado piauense é discriminatória e fere os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. Portanto, já sob a égide da Constituição Federal de 88, sendo precisamente esta alteração que introduziu o preceito restritivo ao acesso de mulheres aos cargos da Polícia Militar do Estado do Piauí, com uma notória discriminação de gênero. E resignada com tal situação, pelo desencontro normativo que gerou a apontada inovação legislativa, é que a ilustre conselheira federal Margarete de Castro Coelho deu início à proposição em comento e mereceu acolhida, com recomendações das duas comissões do Conselho Seccional, ambas firmes e fortes na demonstração da falta de validade da regra vergastada, já produzindo os efeitos práticos discriminatórios em face de um procedimento administrativo para ingresso no serviço público estadual. Eis, portanto, a questão a examinar neste pleno do Conselho Federal. Com efeito, a Carta Magna de 1988 é um diploma que não transigiu em nenhum aspecto da preservação de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, em ordem de 4 gerações de direitos diferenciados, sob o primado maior do princípio da dignidade. A ausência de justificativa à reserva quase que total de vagas aos homens foi destacada pelo relator, que deixou clara sua posição contrária à discriminação de gênero apresentada na lei. No entanto, os requisitos de lei não podem criar limitações que ofendam os princípios constitucionais, assim como procedeu esta lei estadual do Piauí, que criou entrave à investidura em cargo público a partir de uma discriminação por gênero, sem critério de razoabilidade, pois nem diz com a natureza, a complexidade e as exigências diferenciadas da atividade policial e militar, de resto, já permitida a homens e mulheres, inclusive no âmbito das Forças Armadas. A conselheira federal por Alagoas, Fernanda Marinella, que também é presidente da Comissão Especial da Mulher Advogada, afirmou que as mulheres devem participar do concurso em pé de igualdade. Essa lei ela é inconstitucional, até porque nós não temos que tratar os iguais de forma desigual. Então não há qualquer justificativa para se estabelecer essa reserva. A verdade é que a mulher tem que participar do concurso em pé de igualdade e ter as mesmas chances e as mesmas oportunidades do que os homens. O entendimento do relator foi seguido de forma unânime pelos conselheiros, determinando que a OAB ingresse com a ADI contra a lei do Estado do Piauí. Cerca de 70% das mulheres em todo o mundo sofrem algum tipo de violência no decorrer de sua vida, segundo dados da ONU. Para destacar o combate a esses atos e chamar a atenção das autoridades para o problema, o dia 25 de novembro foi estabelecido como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Com esse mesmo intuito, a Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB vem realizando um trabalho de prevenção e conscientização da sociedade para a questão. O objetivo é promover o combate à violência doméstica, a defesa da integridade da mulher e o fortalecimento da Lei Maria da Penha, visando a efetiva aplicação das punições estabelecidas, assegurando a assistência e proteção às vítimas.
Essa data é muito importante, a gente comemora hoje, então, um dia contra a violência contra a mulher, para evitar, para impedir, para consolidar a Lei Maria da Penha. E a verdade é que nós precisamos instrumentalizar tudo que a lei já idealizou. Então, ela tem vários elementos importantes e interessantes para a sociedade, para a proteção da mulher, e que elas precisam sair do papel. Ainda não se tornaram realidade como nós sonhamos e desejamos. Mas isso é uma questão de trabalho que começa hoje, já começou há alguns anos, e nós vamos consolidando a cada dia, um pouquinho de cada vez. Então é preciso o trabalho de todos nós para que isso aconteça e que saia do papel. E no próximo bloco você confere. Lançamento da Conferência Nacional dos Advogados reúne dirigentes da advocacia no Rio de Janeiro. O programa OAB Nacional volta em instantes. Palco da Copa do Mundo de Futebol em 2014, o Rio de Janeiro também irá sediar no próximo ano o evento mais importante da entidade dos advogados, a 22ª Conferência Nacional dos Advogados. O esperado é que mais de 20 mil pessoas participem do evento. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil realizou na sede da OAB Carioca e junto dos principais dirigentes da advocacia brasileira o lançamento da conferência, que acontecerá em outubro de 2014. Pela quarta vez, o Rio de Janeiro será o cenário do principal evento da advocacia. A 22ª Conferência Nacional dos Advogados foi lançada oficialmente na sede da OAB Carioca, com a apresentação da logomarca do evento. Durante a conferência, grandes temas da profissão e da cidadania brasileira são discutidos. É através dela que os rumos da entidade são tomados. É o órgão máximo de consultoria do Conselho Federal. É a Conferência Nacional que determina o caminho que o OAB irá tratar. O evento, que acontece a cada 3 anos, terá programação variada, composta por 40 painéis, 4 debates, 2 conferências magnas e 2 bate-papos, totalizando 172 palestrantes nacionais e internacionais. Com o tema Constituição Democrática e Efetivação dos Direitos, a conferência irá discutir questões ligadas ao direito constitucional, mas também a defesa das prerrogativas profissionais. O intuito é valorizar cada vez mais o advogado, contribuindo assim para a efetivação do Estado democrático de direito. Porque o ponto fundamental, o ponto-chave para o nosso país é tornar realidade a nossa Constituição Federal. Fazer com que deixe de ser mera promessa constitucional o direito a uma saúde de qualidade, a uma educação que capacite, o direito ao tratamento digno, sem preconceito, sem discriminação, o fim da intolerância, o fim do autoritarismo, o fim do abuso do poder político e econômico em nosso país e a defesa da liberdade e da igualdade, que são as 2 importantes metas da advocacia e as 2 importantes missões da Ordem dos Advogados. O esperado é que pelo menos 10% dos profissionais de cada estado participe do evento. Para atingir essa meta, durante o lançamento, o presidente intimou a todos os advogados e dirigentes da Ordem a serem protagonistas da história da advocacia. Quero convidar, intimar, se assim puder dizer, a todos vocês a se transformarem em protagonista da história da advocacia brasileira, participando da Conferência Nacional dos Advogados como coordenadores da Conferência Nacional. É a meta de cada presidente de seccional. Uma disputa saudável que queria levar os presidentes seccionais. Vamos ver qual a maior caravana que as seccionais trarão para esta conferência. Desafio acolhido pelos presidentes de seccionais.
nós vamos fazer todo o possível para que os advogados capixabas estejam aqui. A conferência é um marco na vida da advocacia brasileira. Nós já sediamos uma conferência no Espírito Santo, nós sabemos a importância dela. E essa conferência, que tem como patrono Evandro Lins e Silva, ela tem tudo para ficar na história da OAB. Estamos na competição saudável para trazer para o Rio de Janeiro uma grande delegação do Pará. Todos os presidentes de subseção estarão presentes aqui, todos os membros do TED, do Conselho Seccional, da Caixa, e cada subseção levará também uma delegação. Estamos buscando aí trazer a maior delegação das seccionais da OAB, estão fazendo um trabalho muito forte de divulgação e vamos fazer a nossa conferência estadual, que será uma pré-conferência, né, nacional. A OAB Ceará conclama os advogados a participarem da conferência e é uma certeza de que todos os anos em que há conferência há uma participação muito grande da advocacia cearense. Para nós é muito importante participar, ainda mais quando se debate a efetivação dos direitos constitucionais. O presidente lança o desafio e a Paraíba acolhe. Certamente voltarei ao meu estado conclamando a toda a advocacia paraibana para se fazer presente aqui no estado do Rio de Janeiro e aí esse grande congraçamento da advocacia brasileira. Vamos ficar na história. A advocacia piauiense participará em peso da 22ª Conferência Nacional aqui no Rio de Janeiro, tanto que iremos realizar a Conferência Estadual preparatória para que possamos aqui contribuir efetivamente com esse momento ímpar, porque aqui nós planejaremos as ações futuras desta que é a entidade não governamental mais importante desse país. Vamos mobilizar as nossas 43 subseções e faremos com que um grande número e qualificado também de advogados para a abordagem dos temas, advogados e advogadas, possam estar presentes aqui e contribuir no que for possível na nossa Conferência Nacional. A intenção é fazer da conferência um marco na história da advocacia brasileira. Vamos fazer desta conferência a maior e melhor de todos os tempos, para que ela marque de forma indelével na história da advocacia brasileira, da cidadania brasileira, como um marco de defesa da ordem constitucional, como um marco de defesa dos direitos e garantias da pessoa humana, da dignidade do ser humano, que esta é justamente a finalidade do Estado brasileiro. Para o presidente da seccional carioca da entidade, Felipe Santa Cruz, a conferência no Rio será um momento fundamental para a advocacia diante da realidade social do país. Para que uma conferência? Muito para responder para esse ano. Responder para as ruas do Brasil, né? Esse ano nós tivemos na rua uma certa incompreensão de todos nós. Como um país que vai aí para a sua 7ª eleição presidencial, imprensa livre, tribunais funcionando, institucionalmente fortalecido, eleições livres a cada 2 anos, tem um povo que ainda quer tanto. Quer saúde, quer educação, quer mobilidade urbana, quer saber da vida dos seus governantes, quer saber e cobrar dos seus governantes. Então, não pode ser um evento, não pode ser só uma festa. A conferência é considerada uma forma de legitimação das tradições da advocacia brasileira e vocação democrática. A escolha do temário geral da conferência foi muito feliz, né? Com centro, com foco na Constituição da República, que tem sido tão desrespeitada nos últimos tempos, inclusive a partir de certas ações do próprio Estado, dos próprios poderes constituídos, e mais uma vez a OAB, para legitimar as suas tradições, para confirmar a sua vocação democrática, ela não vira as costas para os anseios, para os reclamos da cidadania brasileira. E o Rio de Janeiro, mais uma vez, vai dar um abraço carinhoso, né, a todos os advogados, a todos os cidadãos que vão participar da conferência. Temos uma perspectiva aí de mais de 30 mil pessoas, né, participando ativamente da conferência. Vai ser uma festa, sim, mas uma festa em todos os sentidos. Uma festa no sentido da confraternização, mas uma festa no sentido da reafirmação da democracia brasileira. O jurista Evandro Lins e Silva foi acolhido como patrono da conferência. Na ocasião, foi assinado um convênio com a Universidade Estácio de Sá, que adquiriu antecipadamente 9.000 inscrições para o evento.
Um videoclipe destacou diversas qualidades da capital carioca, como a hospitalidade da população, a forte estrutura turística e a capacidade de organizar os próximos grandes eventos esportivos. A cidade maravilhosa está de braços abertos para sediar a próxima Conferência dos Advogados do Brasil. Participaram da mesa a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Leila Mariano, o coordenador do Colégio de Presidentes de Seccionais, Luiz Cláudio da Silva Chaves, o chefe da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, Paulo Marcondes Brincas, o secretário-chefe do Gabinete da Prefeitura do Rio de Janeiro, Gustavo Schmidt, representando o prefeito Eduardo Paes, e o presidente da Sociedade de Ensino Superior, Estácio de Sá, Rogério Melzi. E depois do intervalo você vai ver. Justiça em Foco. OAB promove debate sobre a Constituição e a liberdade de imprensa. OAB Nacional defende manutenção das petições em papel junto com PJE. A gente volta já. Até outubro, quando acontecerá a 22ª Conferência Nacional dos Advogados no Rio de Janeiro, uma série de debates, organizada pela OAB em parceria com o jornal O Globo, será realizada na capital carioca. A primeira discussão foi sobre a Constituição e a liberdade de imprensa. A conferência está marcada para outubro de 2014, no Rio. Esse foi o primeiro debate da série Justiça em Foco. O assunto discutido foi os 25 anos da Constituição e a liberdade de imprensa. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, fizeram um apanhado das principais questões envolvidas no tema. Os debates preparatórios à Conferência Nacional são importantes e essenciais para que os advogados brasileiros possam se preparar a este momento único da advocacia, que é a reunião de todas as mentes dos juristas, dos pensadores do Brasil, para definir qual a agenda para o nosso país, quais as transformações importantes e necessárias para que tenhamos uma sociedade justa, fraterna e solidária. A mediação foi feita pelo jornalista Jorge Vidor e teve acompanhamento do presidente da seccional, Felipe Santa Cruz, que destacou que, mesmo com todas as dificuldades, os brasileiros são livres para se manifestarem e, inclusive, questionarem sua imprensa. A liberdade de imprensa, muitas vezes, ainda que se questione a atuação desse ou daquele órgão, daquela mídia, nós temos que entender que só a radicalização da própria liberdade defende a democracia. Então, eu acho que é perigoso que o direito de manifestação se volte contra a imprensa. E em relação ao Estado, é apenas um cuidado. Historicamente, por o direito e na própria história da humanidade, quando o Estado se investe de poderes de controle, que nada mais é do que a censura, ele coloca em risco a liberdade e coloca em risco o direito de manifestação do povo. Então é uma química muito delicada que tem como a liberdade de imprensa como base de tudo isso. Sobre a Constituição Federal de 1988, o presidente nacional da Ordem ressaltou a necessidade da efetivação da Carta Magna, principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Portanto, temos que tomar todas as medidas para evitar censuras prévias e cerceamento a este importante veículo de expressão da vontade e da opinião da sociedade. Ausente a liberdade de expressão, a verdade seria fruto da autoridade, seria uma verdade única, uma verdade estatal. E temos que construir a possibilidade da verdade vir e ser construída através de diversas fontes, inclusive da
sociedade, principalmente, com a liberdade de expressão. Ao falar sobre a recente decisão do Conselho Pleno da entidade em ingressar como amicus curiae na ADPF que trata da autorização prévia para a publicação de biografias, o presidente nacional da Ordem defendeu que a verdade é fruto do tempo e não da autoridade. A privacidade, ela há de ser preservada sempre que não tiver interesse público. É importante verificar que, inclusive nessa questão das biografias, a Ordem dos Advogados do Brasil já tomou posição no sentido de que para uma má biografia só há um remédio, uma boa biografia. Não podemos fazer da censura um método de resolução das questões, porque a censura é inconstitucional. E, portanto, a Ordem e a advocacia brasileira, que somos uma instituição e uma profissão, que tem a liberdade como padrão, jamais poderíamos admitir a censura como modo de resolução dos conflitos. A questão do papel regulador do Estado sobre a imprensa nacional também foi debatida. A Constituição é que é o estatuto jurídico definitivo da liberdade de imprensa. Ela chamou para si a disciplina, o regime jurídico da liberdade de imprensa. Quanto às relações nucleares de imprensa, as relações laterais de imprensa, ou periféricas, ou secundárias, como o direito de resposta, direito de indenização, ações penais, isso pode ser objeto de lei. O que o legislador constituinte fez foi dizer que a imprensa é absolutamente livre e assim tem que ser. A responsabilidade que daí decorre é muito grande, porque justamente qualquer excesso, qualquer deslize, qualquer má-fé vai ser punido com o mesmo rigor que a lei conferiu a essa liberdade. Então, eu vejo que qualquer tipo de classificação não me parece adequado com os tempos modernos, onde cada um decide e é livre para decidir o que vai entrar dentro da sua casa e em que horário vai entrar dentro da sua casa. Então, eu acho que caminhamos para uma maturidade. E o telespectador, ele não é bobo, ele sabe quando um produto é bom, quando é ruim. É ele mesmo que vai escolher. Se ele quiser ver um produto ruim, é também problema dele, ele é consumidor. Por isso que a gente definiu no STJ que essa é uma relação efetivamente de consumo, e é. Um dos pontos apontados por Aires Brito como essenciais é a democratização da imprensa brasileira. A democracia pressupõe limitabilidade do poder. Como a imprensa dispõe de um direito-poder de interferir no curso da vida, não é, de penetrar na intimidade, na vida privada de terceiros, de prejudicar a imagem, potencialmente sim, né? A imprensa precisa de democratização num primeiro momento, num sentido de não monopólio, não oligopolização. Não é? O ambiente plural de imprensa tem que ser uma exigência da própria democracia. E, no segundo momento, a imprensa tem que experimentar uma democracia interna, não é? Discutindo as suas linhas gerais de atuação, por exemplo, com jornalistas, entendeu? Porque concentração de poder é sempre antessala do arbítrio, da ditadura, da prepotência, do voluntarismo. Mais 5 edições do ciclo de debates acontecerão até o ano que vem. Os temas dos próximos 3 encontros já foram definidos: o sistema carcerário brasileiro, descriminalização das drogas e acesso à justiça e celeridade. Desde a implantação do processo judicial eletrônico, os advogados brasileiros têm enfrentado dificuldades na realização de peticionamentos pela internet. Agora, a OAB decidiu, durante o Colégio de Presidentes, realizado no Rio de Janeiro, defender o peticionamento por papel de forma simultânea ao sistema eletrônico. A decisão foi unânime. Os presidentes de seccionais da OAB querem que o Conselho Nacional de Justiça permita o peticionamento em papel, além do uso do sistema eletrônico, evitando assim a exclusão dos profissionais que enfrentam dificuldades em lidar com o PJE. O tema foi abordado pelo vice-presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, que é também coordenador nacional do Fórum Permanente de Discussão do Processo Judicial Eletrônico do Conselho Federal da OAB. A coexistência desse sistema, conversei com alguns presidentes também sobre isso, ela significa que nós possamos ter
como é da lei e como é direito de todo cidadão, e notadamente do advogado, que tem a capacidade postulatória e representa a cidadania, a condição de continuar peticionando com papel. Termos a coexistência dos dois sistemas no peticionamento. Não se está aqui defendendo, obviamente, a coexistência ou a existência de dois processos, um processo no papel, um processo físico e um processo eletrônico. Nós defendemos a coexistência dos dois sistemas de forma que se possa peticionar tanto eletronicamente, tanto quanto também pelo meio físico, pelo meio de papel. Parece-me que isto nos garantiria e nos asseguraria exatamente a condição de não termos a exclusão da advocacia do processo judicial. Lamaque apresentou aos presidentes o resultado do levantamento com os 20 maiores problemas do PJE no país, conforme estudo realizado pelos presidentes das comissões de tecnologia da informação das seccionais. Dentre os principais entraves estão a ausência de banda larga e a falta de energia em vários lugares do país. Ponto primeiro em termos de argumento. Nós não temos no país hoje internet banda larga em todos os estados brasileiros. Temos mais de 5.500 municípios e sabemos todos nós que inúmeros desses municípios hoje têm dificuldade de infraestrutura, seja no contexto de internet banda larga, seja também na própria energia. Nós sabemos que diversas cidades brasileiras hoje sofrem com a questão da energia. Portanto, se nós tivermos a obrigatoriedade e apenas a existência do sistema virtual, nós temos a exclusão da advocacia e, por via de consequência, da cidadania, e não estaremos assegurando o direito ao acesso à justiça. Porque se nós temos um estado da federação como o Amapá, que não tem internet banda larga e funciona a rádio ou por rádio, como é que nós podemos exigir a implementação obrigatória do processo judicial eletrônico? Outra questão apresentada e um dos pontos fundamentais no processo judicial eletrônico é a falta de acessibilidade plena do sistema aos idosos e deficientes visuais. O ponto foi lembrado pelo presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação da OAB Nacional, Luiz Cláudio Silva Alemã, que destacou os problemas com o sistema. O presidente nacional da entidade deixou clara a posição da OAB pela convivência das duas formas de peticionamento. A OAB se manifesta pela convivência dos dois sistemas, pela transição, em favor de, não vamos nos manifestar contra o processo eletrônico, mas em favor da implantação em tempo razoável, da implantação com a convivência com o sistema tradicional, da implantação com o tempo de tolerância dos dois sistemas, convivência dos dois sistemas. Veja no próximo bloco. Sessão do Conselho Federal presta homenagens durante o encerramento do ano jurídico. O programa OAB Nacional volta já. Sessão ordinária do Conselho Federal da OAB se reúne em Brasília para encerrar o ano jurídico da advocacia. Posse, homenagens e decisões de julgamentos fizeram parte da pauta do dia. Durante todo o dia 2 de dezembro, a sessão ordinária do Conselho Federal da OAB esteve reunida em Brasília. No encerramento do ano jurídico da advocacia, as discussões de julgamento, posses e homenagens fizeram parte da pauta. Logo no início da sessão, o presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, destacou uma importante vitória da Ordem dos Advogados do Brasil, em que a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu assegurar legitimidade para o ingresso de ação civil pública, independente da pertinência temática. O Superior Tribunal de Justiça afirmou posição no sentido da legitimidade ativa da Ordem para a propositura de ações civis públicas, seja pelo Conselho Federal, seja pelos conselhos seccionais. Tal legitimidade deve ser lida de forma abrangente, em razão das finalidades outorgadas pelo legislador à entidade, que possui caráter peculiar no mundo jurídico. Durante a sessão, com o objetivo de discutir a matéria no novo Código de Processo Civil, o CPC,
foi criada a Comissão Especial de Defesa dos Honorários da Advocacia Pública. Esse importante movimento reafirmando a posição da ordem e adotando as estratégias necessárias e suficientes para o atingimento desta vitória no Congresso Nacional. O vice-presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou o andamento do processo judicial eletrônico, PJI. Então, o que nós queremos, o que o presidente Marcos Vinícius quer no dia 17, no Conselho Nacional de Justiça, é exatamente demonstrarmos, primeiro, a contrariedade não da OAB, mas da advocacia brasileira com relação ao que está acontecendo. Volto a repetir, volto a frisar. Nós temos mais de 5.500 municípios neste país e não temos internet banda larga em inúmeros desses municípios. Temos problema de energia elétrica. Se nós tivermos a continuidade da obrigatoriedade do processo judicial eletrônico sem a possibilidade de nós utilizarmos o peticionamento em papel, nós estamos excluindo e não incluindo a advocacia e, por via de consequência, a cidadania no processo judicial eletrônico. Em seguida, tiveram início as homenagens. A Associação de Advogados de São Paulo foi contemplada pelos seus 70 anos de fundação, representada na sessão ordinária por seu presidente Sérgio Rosenthal, em que destacou alguns desafios ao longo do ano de 2013. Eu poderia dizer que tivemos durante 2013 diversas batalhas. A implantação do processo eletrônico, uma tentativa absurda de se limitar o ingresso de advogados nos fóruns do nosso Estado por parte do Tribunal de Justiça. Mas o importante é dizer que em todas as batalhas que travamos, tivemos o apoio deste Conselho Federal. Uma bela homenagem também foi feita ao advogado Celso Antônio Bandeira de Mello. O primeiro prêmio Sobral Pinto foi entregue nas mãos de quem contribuiu para as atividades da advocacia, sendo símbolo das lutas democráticas. Eu acho que essa homenagem é a maior homenagem que alguém pode receber, porque é da nossa entidade de classe, representando todos os advogados, né? Portanto, é uma qualificação de um nível que não pode nada nos deixar mais feliz, mais honrado do que essa homenagem que a OAB me presta agora com essa medalha Sobral Pinto. A Rede Record de Televisão foi homenageada por seus serviços em favor da democracia no Brasil e por seu trabalho em apoio à Constituição Federal, que completa 25 anos em 2013. A emissora também foi anunciada como parceira oficial da OAB na campanha por uma eleição mais consciente em 2014. A Record ajudou a escrever a história desse país, ela já levantava essa bandeira. Sofreu nos anos de ditadura, nos anos em que as nossas liberdades foram cerceadas. A Record pagou um alto preço. Ela jamais se curvou a esse período, jamais se favoreceu dos favores desse período e até pagou um preço alto por isso. Mas é com muita alegria que a gente vê que podemos contribuir, a história da Record pode contribuir para a construção da democracia no nosso país. E hoje, mais do que uma alegria, nós vemos como uma obrigação de ser também aquele que levanta a bandeira e que impunha a bandeira da liberdade de expressão e das garantias constitucionais do nosso país. O ministro Valmir Campelo e o advogado Jesus Tágira foram homenageados pelos relevantes serviços prestados à advocacia e à cidadania brasileira. Essa é uma homenagem que me representa muito, porque eu participei de fato da Constituinte em várias comissões, dando a minha contribuição, onde eu deixei algumas emendas aprovadas e que hoje faz parte do nosso dispositivo constitucional. Essa homenagem está vinculada ao transcurso dos 25 anos da nossa Constituição, de cuja elaboração nós tivemos a grande honra de, representando o Piauí, participar e participamos ativamente, dando a nossa contribuição. Ajudamos a escrever a nossa Constituição. Isso, para mim, me eleva, me dá muita alegria, muita felicidade e orgulho por ter participado dessa forma. Toda a sessão prestou um minuto de silêncio ao falecido político e advogado Marcelo Deda. Marcelo era o atual governador de Sergipe e já lutava contra o câncer há 4 anos. Em entrevista, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, desabafou. Era um homem de sentimento, um homem de coração, voltado para as artes, né? Ele fazia poemas, gostava de música, fez teatro, entendia de cinema. Então ele conciliava muito bem a arte
não é, de governar com essa abertura do coração para a estética da existência. E nós do Estado de Sergipe estamos tributando a ele todas as homenagens de reconhecimento a um político, homem, não é, cidadão exemplar. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.